faça imediatamente o sinal. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui para trazer tudo do episódio 8 e último da série do Pinguim. A melhor série de super-heróis, né, desse mundo de heróis de todos os tempos. Que série perfeita, por favor, 1 minuto de aplausos, não temos tempo para isso aqui no vídeo, né, mas aplauda e coloque aqui embaixo hashtag Batman. Porque assim, tanto o Pinguim quanto a Sofia estão vestidos para matar nesse episódio. Todas as roupas que eles usam, você acha que eles vão matar alguém a qualquer momento. E a dúvida no episódio como um todo beira em quem vai viver, quem vai morrer. Desde a semana passada a gente ficava na dúvida. O Victor vai sobreviver? A Sofia vai sobreviver? O Pinguim vai sobreviver? Esse a gente sabia que ia sobreviver, né? E a própria mãe do Pinguim, a Frances, vai sobreviver? Essas perguntas ficaram no ar durante quase que a série inteira. E desses 4, apenas um foi de arrasta pra cima. Temos o bate-sinal aparecendo no final de tudo. Vamos falar sobre isso aqui agora. E não vem reclamar falando que falar do bate-sinal é spoiler. A própria DC postou isso nas suas páginas oficiais. Então não é spoiler. O Batman está por vir, tem muita coisa. Selena Kyle, a Mulher Gato, cara, que final incrível. Vamos começar por ordem, né, galera? O que acontece? O Pinguim foi então levado no final do episódio anterior, depois da mega explosão, para o lugar onde ele costumava ir dançar com a sua mãe. Só que as cenas de flashback que a gente vê aqui, cara, elas explicam e muito sobre esse passado. A Frances descobriu ali, soube que foi o Pinguim responsável pela morte dos irmãos. E o Pinguim nunca soube disso, né? Ela soube disso, ela descobriu, né? Porque mãe é mãe. E o Calabrese, né? Que era o grande ídolo da infância do Pinguim, ele ofereceu para a Frances para matar a criança, para matar o jovem Oswald. E eis que a mãe não topou uma coisa dessas e carregou aquele filho como uma cruz, como um diabo, na verdade, como ela mesma cita no episódio durante todos esses anos. E a Sofia coloca os dois frente a frente. E cara, o próprio Colin Farrell, né, que faz o Pinguim, tinha dito: eu duvido que vocês ainda gostem do Pinguim depois do que ele fizer no 8º episódio. E cara, eu achei que ele vê a mãe sendo torturada pela Sofia e pelos seus capangas pra tirar o dedo dela lá fora, como ele fez, né, como o Pinguim fez com o irmão da Sofia, e ele não fazendo nada, e ele negando pra sempre que ele, né, dizendo que ele não matou os irmãos, enquanto a mãe estava ali sofrendo com o dedo quase sendo arregaçado, arrancado. Cara, ali eu achei que já tinha sido o ápice, né? Tipo, ele parecia ele parecia se importar muito com a mãe, só que tem uma pessoa que ele coloca à frente de qualquer outra coisa, e não é a mãe. Por isso que o episódio ele é tão revelador. Ele se coloca em primeiro lugar. O primeiro lugar é ele. Aquilo ia custar ele revelar que ele de fato matou os irmãos, ia custar pra ele muito caro, muito mais caro do que ver a mãe perder o dedo. Cara, que vilãozaço que o Matt Reeves construiu aqui desde The Batman e agora mais do que nunca. Eis então que a Frances se levanta, pega uma garrafa, enfia assim, né, no Pinguim ali, pra machucar ele, e do nada ela começa a ter aquelas alucinações da doença. Ela vê os dois filhos, crianças, todos molhados, né, porque morreram afogados, e quando acontece isso, ela tem um derrame. E ela cai ali, só que naquele momento a gente ainda não sabe que era um derrame. O Pinguim consegue escapar, leva a mãe pro hospital, cura ali sua barriga, reencontra o Victor. E o Victor tem um crescimento nesse episódio, cara. Ele fala firme, ele gaguejava em vários momentos, né, pra falar mais firme. Ele consegue falar firme com os outros caras de gangue. Depois, mais pra frente, ele consegue falar firme também com o próprio Pinguim. Cara, sensacional o crescimento desse personagem. A gente já chega a falar mais sobre ele, né? E aí fica o mistério que aconteceu com a mãe do Pinguim. Ela ficou no hospital. Enquanto isso, ele vai pra cartada final. O plano dele é falar com aquele vereador que tinha ajudado, entre aspas, ele
né, a recolocar a energia elétrica lá no nos bairros mais pobres, né, da cidade, ele chama o cara para conversar e ele fala, e ele reconta a história toda da série, vamos dizer assim, explicando que a explosão tinha sido por causa da Sofia. Até aí não era mentira, mas ele disse que a Sofia estava atacando um ponto de drogas, né, que ficava no subterrâneo do Salvatore Maroni, e que se você procurar depois, ele vai estar morto lá embaixo, e de fato ele vai estar. Então que era uma briga entre os Falcone e os Maroni, que ele não tinha nada a ver com aquilo, né, que era impossível ele não se meter, mas que não era ele, né, o dono de tudo aquilo. Ele falou que foi a Sofia que matou a família do Salvatore, ele recontou a história inteira. E cara, ele fala muito bem, então quando a gente vê o Victor falando não tão bem quanto o Pinguim, né, porque leva tempo, mas seguindo os passos do Pinguim, cara, já tava me vendo assim, porra, até uma pessoa pra ele passar o bastão mais pra frente, né? Tipo, quando o Pinguim morrer, o novo chefão vai ser o Victor. Caraca, né? Enfim, e o cara compra a ideia, né? O vereador compra a ideia e ele, então, arma junto com o Pinguim uma arapuca. O que acontece? O Victor chama pra ele, ali, o japonês de uma das gangues ali. E as gangues tinham sido chamadas pela Sofia, e ela fala assim: eu tô indo embora da cidade, quem me trouxer o Pinguim fica com todos os meus negócios, a minha casa, tudo. E aí, antes, né, na hora que ela recebe o telefonema do japonês dizendo que pegou o Pinguim numa armadilha do próprio Pinguim com o Victor, uma ideia dada pelo Victor para fazer essa armação, a Sofia bota fogo na casa e vai então encontrar o japonês. Quando ela chega lá para encontrar o japonês, uma arapuca, não só para ela, mas para o próprio japonês ali, para a gangue dos japoneses, eu não vou lembrar o nome infelizmente, o Victor e o Pinguim se mostram que estavam sob o controle da situação. E aí o Pinguim leva a Sofia para uma volta. Quando a gente acha que ele vai matar ela, na verdade, ele só chamou a polícia. A polícia chega e prende. Na TV, o vereador está contando toda a história que o Pinguim inventou. Tudo aquilo que a série mostrou pra gente, né, do Pinguim ser ótimo de garganta, né, de discurso, de fato aqui mais uma vez funcionando muito bem. Por isso, mais uma vez eu repito que era muito legal ver o Victor seguindo esses passos. O Pinguim chega no hospital e aí a gente descobre que a sua mãe teve um AVC e está em estado vegetativo. A gente vai lembrar de uma conversa que ela teve com o Pinguim em episódios anteriores, em que ela disse que se ela chegasse naquele ponto, ela gostaria que ele a matasse, que ela não deixasse ele, que ele não deixasse, né, ela ficar vegetando ali. E aí quando a gente vê aquilo, a gente fala, morreu. Só que aí a série prega uma arapuca pra gente. A gente vê ela em estado vegetativo e corta pro Pinguim conversando ali com o Victor. E ele, de fato, né, a gente fica na dúvida, putz, será que ele tá gostando do garoto ou ele tá só usando a garganta dele, né, o discurso dele? E ele fala, Victor, você é muito bom, eu gosto muito de você, mas por esse fato, por eu estar te considerando uma família, isso vai me derrubar. Ele mata o Victor enforcado. Cara, foi aí mais um momento que a gente fica na dúvida. Putz, do que o Colin Farrell tava falando, né? É do Pinguim ver a mãe quase perder o dedo e não fazer nada, ou dele matar o Victor, parceiraço dele que tava crescendo. Porra, que merecia demais continuar aí no futuro de The Batman, né? Infelizmente o Victor foi de arrasta pra cima. E daqueles 4 que eu disse, o Victor é o único que vai de arrasta pra cima. A série termina não com o Pinguim no topo de Gotham, do crime de Gotham, porque ele não tem mais a Bliss, né? O Império da Sofia não existe mais, o Império dos Maroni também não existe mais, né? A Sofia termina presa e ainda vem mais um ponto aí da Sofia ainda, mas o que acontece é, ele termina com a cobertura mais top da cidade, com a mãe recebendo o melhor tratamento possível e dançando ao som de uma bela música com a sua namorada. E aí a série termina com o bate-sinal. O Gordon em algum lugar está acionando o bate-sinal. Faça imediatamente o gesto do Batman. Qual que é o gesto do Batman? Não sei, mas faça imediatamente. É o Batman. Ele tá chegando, ele tá voltando. The Batman estreia em 2026. Era em 2025, tiraram da gente. Até lá, o que vai acontecer? Não sabemos, mas mais uma peça fica no quebra-cabeça, né? E olha só, no tabuleiro, né? A expressão correta.
A gente tinha esquecido dessa informação, né? A Selena Kyle, né, a Mulher Gato, ela era filha do Carmine. A gente descobriu isso em The Batman 1. E a gente nem tinha. Eis que a Sofia está presa em Arkham e aquele doutor, aquele médico lá, que pelo amor de Deus, ele chega lá para ela e entrega uma carta falando que era da Selena Kyle, que era meia-irmã da Sofia. Não é que é verdade, a gente esqueceu dessa informação, né? Eu não vi ninguém lembrando disso. Pois é, aconteceu. Chegou uma carta, a Sofia lê, dá uma risadinha e a gente fica sem saber o conteúdo da carta. Ah, e essas duas juntas, hein? Uma série das duas, hein? Seria pedir muito ou seria pedir pouco? Não sei, hein? Mas merece. Bom, pelo menos a Sofia termina viva, a gente queria muito isso. O Pinguim está muito bem, obrigado. A mãe continua viva. O Victor morreu. O Batman está vindo. Pelo menos em The Batman Part 2 essa história continua nos cinemas. Se vai ter alguma coisa antes ou não, a gente não sabe. Continue inscrito aqui no canal, se inscreva se for sua primeira vez, para não perder mais nada do universo DC, do universo do Batman do Robert Pattinson. Tudo que sair a gente vai continuar acompanhando aqui. Foi um prazer acompanhar essa série com cada um de vocês. Se você ainda não deixou o like, deixa o like imediatamente. E a gente volta a qualquer momento com mais conteúdo de Pinguim de The Batman com o Robert Pattinson.